Neste episódio, a segunda parte do vídeo, o resultado da pesquisa. Você é a favor ou contra a sucessão familiar no pastorado? Confira. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O canal concluiu na semana passada a série História da Assembleia de Deus Ceará, onde ocorreu a primeira tentativa de sucessão familiar no pastorado. Diante disso, organizei uma pesquisa com 4 perguntas: nome, denominação, estado que reside e sua opinião acerca da sucessão. Além disso, eu deixei um campo para o entrevistado deixar a opinião dele. O objetivo da pesquisa é saber como pensam, o que querem os assembleianos no que diz respeito à sucessão pastoral. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo 1 sobre esse mesmo assunto. Porém, vou fazer um resumo aqui da pesquisa. 328 pessoas responderam à pesquisa, sendo 44 mulheres e o restante de homens. A favor da sucessão familiar, 11,3%. Tanto faz, 12,5%, e contra a sucessão familiar no pastorado, 76,6%. Uma outra pergunta aqui interessante é se a pessoa gostaria de participar da escolha do novo pastor da igreja. 17,4% disseram que não, e 82,6% disseram que sim, que gostariam de participar da escolha do novo pastor. A pesquisa completa, o resultado de todas as perguntas, você pode encontrar no vídeo 1. Não percam. Conforme eu disse lá no início do vídeo, eu deixei um campo na pesquisa para o pessoal deixar o seu comentário, alguma observação, alguma opinião em relação à pesquisa. Então, a partir de agora, eu vou dar uma lida nos comentários que os entrevistados deixaram aqui na pesquisa, ok? Se acaso for evidenciado o chamado, acho não ter problema na sucessão, caso contrário, não acho prudente. A sucessão deveria ser não por vínculo familiar, e sim por critérios específicos, dentre eles, oração, pedindo a Deus orientação para escolha, comissão de pastores e líderes para formar uma lista indicativa dentre os membros mais antigos e etc. Gostaria que todos os pastores eleitos fossem escolhidos não por já serem filhos de pastores setoriais, mas sim que fossem escolhidos por Deus. Acho que ser pastor é um chamado e não herança. Se o filho do pastor ou parente for realmente competente e tiver o apoio do povo e, acima de tudo, de Deus, pode ser também. Totalmente contra passar o cargo de presidente de pai para filho ou família. Tanto faz de quem é o filho ou parente, o importante é ser gabaritado para a obra. Me considero do tempo antigo e não aceito esses pastores que mais parecem filhos de Eli, num nepotismo eterno. Quem escolhe um pastor é Deus, não é o homem. Filho de pastor não é pastorzinho. Atos 13. Filho de peixe, peixinho é. Filho de pastor não é pastorzinho. Muitas vezes o filho não tem vocação ou chamada. Igrejas viraram instituições humanas e não mais obra de Deus. Não me oponho à sucessão, a princípio, desde que o sucessor tenha chamado para o ministério. Acho perfeitamente normal, pois criamos nossos filhos na intenção de que sejam melhores do que nós fomos. Sou contra a obrigatoriedade dessa sucessão, tem que haver direção divina. É errado como fazem, pois querem manter o controle das igrejas nas mãos de seus familiares, e isso me enoja. O chamado é de Deus, porém, por causa do dinheiro e por seu controle, fazem esse tipo de coisas horríveis. A igreja não faz parte de herança, ou seja, não se pode perpetuar como líderes por serem filhos ou parente próximo do pastor. Igreja não é empresa para filho suceder o pai. A questão nem é ser contra ou a favor, mas é se o filho ou parente do pastor é a melhor escolha dentre os pares da igreja. Se eles forem,
os que mais oram, mais pregam e mais fazem em relação aos outros. Mas agora, se for somente pelo sentimento de herdar o negócio da família, então esquece. Concordo plenamente quando o filho do pastor realmente tem chamado para a obra de Deus. Eu não sou a favor, a menos que o filho tenha um chamado para o ministério pastoral. Aí pode ser sucessor de seu pai, pois a Igreja de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, e não uma propriedade particular de quem fundou ou preside. É só minha opinião, fiquem todos na paz de Cristo. A Assembleia Sede virou maçonaria, difícil dizer que ainda há evangelho. Eu não sou a favor de um pastor permanente. Ele deve ficar por um período de tempo à escolha da igreja. Quanto à sucessão na presidência de igreja, se parente ou não, penso que não importa. O importante é ter a certeza do chamado para isso. Impedir um filho ou outro parente só por ser parente pode ser injusto. Mas colocar filho ou qualquer um, sendo parente ou não, só por capricho é irresponsabilidade se o tal não preenche requisitos para a função de presidente da igreja. Sou pastor, presido o campo eclesiástico, tenho filho que é excelente músico, filho, pai, irmão e etc. Mas percebo que hoje não tenho chamado para isso, então fica na vocação em que foi chamado. Abraços. Ser filho ou não de pastor vai depender da capacidade que tiver para ser o líder espiritual em moral e ética perante o ministério. Quem deve escolher a sucessão é o ministério, não os membros, mas principalmente pela direção de Deus. O que estamos vendo é menos Deus e mais política ministerial, infelizmente, dentro de nossas igrejas. É o poder político ministerial acima de tudo pelo cargo, e sim, infelizmente, de alguns filhos de pastores que se encontram desesperados e se submetem a tal prestação de orgulho eclesiástico, muitas vezes tendo seus próprios pais como cabide para o poder. Acho que deve sim o bastão da igreja ser passado para os descendentes, desde que o mesmo possua capacidade para isso. Caso contrário, que assuma o mais competente, que irá levar a obra adiante com sucesso e deixar também o seu próprio legado. Por que não? Creio que não há problema algum em relação à escolha do filho à sucessão pastoral quando está debaixo da direção de Deus. A questão não é ser filho ou parente, mas sim se é chamado e escolhido para o ministério. Submeter o candidato ao filtro bíblico é a melhor ferramenta para escolher o substituto. Sou pastor e digo sempre, igreja não é patrimônio do pastor, por isso não deve ser deixada como herança familiar. Isso exige uma votação, e nessa votação haverá discernimento para o que é melhor para administrar a casa de Deus. Isso sempre aconteceu. O próprio Deus estabeleceu isso quando escolheu uma única tribo para o sacerdócio. Acho que a sucessão pastoral deveria ser, antes de tudo, uma questão de chamado, pois sou pastor presidente e sempre deixo claro que não deixarei direção para filhos e sim para a igreja. Sendo a vontade de Deus, não me oponho. O erro não é ser pastor tendo um pai pastor, mas ser pastor sem que haja chamada ministerial da parte de Deus e a vocação para exercer o pastorado. Todos os membros deveriam votar. Desde que o familiar seja capacitado para tal atribuição e possua chamada, cuidado com as ovelhas, dedicação, amor, etc., não vejo problema em sucedê-lo. No entanto, seria importante um plebiscito na qual a igreja pudesse escolher. Muitas vezes o filho não é a melhor opção para continuar o legado do pai, porque pode ocorrer um conflito de interesse que prejudica a igreja. Considero que se o filho tiver chamada de Deus para assumir o lugar do pai, tudo bem, mas se for só por opinião própria do pastoreio, sou contra. Também acho que se deve buscar em Deus para que a escolha seja feita. Deus sabe todas as coisas. Acho que pastores tinham que ter trabalho secular como os membros. Daniel Berg e Gunnar Wingen foram assim. Jesus, Paulo foram assim. Hoje o sacerdócio é profissão ou cargo vitalício. Falamos de outras religiões e estamos iguais ou talvez piores do que elas. Concordo sim, se o mesmo estiver em condição espiritual.
E já que a igreja é democrata, mais pastores devem estar concorrendo à vaga para assumir. Depende. Se o filho do pastor é um homem de Deus, por que ele não pode suceder o pai? Qual o mal disso? Sou a favor do filho do pastor quando ele for chamado por Deus, não colocado à força da caneta e ações humanas para este filho de pastor governar. Isso está acontecendo em outras denominações também. A função pastoral deve ser exercida por aqueles que foram chamados por Deus. Se o filho do pastor tem vocação e estiver no lugar certo, segundo a vontade de Deus, não há problema. Muito agradecido pela oportunidade de me expressar acerca deste assunto. Congrego na Assembleia de Deus há 30 anos. Eu tenho um grande carinho e respeito pela instituição, mas tem algumas características que eu não concordo que ela tenha. Acredito que esse sistema, aparecendo como uma monarquia, não está em harmonia com a vontade da maioria dos amados irmãos. Seria melhor a participação da igreja no processo de uma eleição e fiscalização, não permitindo que uma só pessoa controle tudo. Nada impede que um filho ou um parente de pastor, presidente, se candidate ao pleito, mas que venha a ser julgado e analisado pela igreja. É ela que decidiria, não uma junta composta por pastores que irão defender seus interesses e não o do nosso Senhor Jesus Cristo. É minha humilde opinião. Tendo sido realmente chamado por Deus, não faz diferença ser filho, família ou não de um pastor. O que é triste é ver que muitos homens de Deus têm sofrido manipulações por parte de muitos que têm feito da igreja sua empresa familiar. A presidência das igrejas se tornou um monopólio familiar. Afinal de contas, tem muita grana envolvida na história. Quem vai querer transferir isso a terceiros? Os bens da igreja não pertencem à igreja nem ao Espírito Santo, e sim aos líderes da igreja. Lamentável. Os membros assembleianos deveriam ter uma participação maior nas questões do dia a dia das igrejas locais. Existem casos em que filho ou outro parente possuem sim vocação para o ministério da palavra, mas isso não significa dizer que ele tenha que herdar o ministério como acontece com os herdeiros de uma empresa. A atitude desses empresários da fé se demonstra clara quando os mesmos nomeiam seus pupilos para cargos estratégicos na diretoria. Até onde eu tenho conhecimento, tem sido assim. Vice só assume se for da dinastia ou der o golpe eclesiástico. Estão fazendo o negócio do povo de Deus como nos advertiu a palavra através do apóstolo. Hoje a igreja é empresa e os fiéis o produto, Jesus a marca. Política, outro meio de ganhar vantagens como perdão de dívidas, impostos, passaporte diplomático e etc. Eles querem até opinar no voto dos fiéis em benefício próprio. Se não tivessem salário alto, seria diferente. O sacerdote de Israel não tinha direito a terras nem salário. Quem deve assumir uma igreja é quem ama a obra de Deus, é dedicado às almas, tem unção de Deus. Conheço pastores que têm mais capacidade de assumir um setor, mas sou a favor de filhos ou familiares na sucessão, desde que tenha um verdadeiro chamado para tão grande obra. Em alguns casos, esses filhos que sucedem os pais nem estão capacitados ainda para exercerem o cargo pastoral, e isso é ignorado. Se o filho tiver a chamada e a vocação divina, que ele se assente na cadeira que Deus lhe outorgou, mas se não tiver, não deve assumir tal responsabilidade. O povo precisa participar da escolha. Nunca fui a favor de monarquia na igreja. Penso que se o filho ou familiar do pastor tiver chamada ministerial e a igreja assim quiser, não vejo problemas. A escolha deve ser feita com oração da igreja. Isso é capitania hereditária. Qual o amparo bíblico? A igreja virou um comércio, mas o Senhor, ele tem seus remanescentes. Infelizmente, o Belém, 30 anos atrás, era uma igreja séria. Saí e fui para a congregação por não pregar sobre dinheiro e nem aceitar política dentro da igreja, mas ao contrário fazem acepção de pessoas. Nem todos, mas a maioria. Obrigada pelas suas postagens.
Denominação não é capitania hereditária que passa de pai para filho. Nem todos são chamados para ser pastores. Infelizmente, observamos um declínio espiritual e moral em grande parte das denominações pentecostais, o que a falta de direção do céu pode causar. Parem de perseguir uma denominação que é a maior do Brasil e tem mais de 100 anos de fundação. Se fosse tão errada assim, não teria prevalecido. Acho bem capcioso o tema dessa pesquisa. Regra: as Assembleias de Deus têm uma convenção. Não existe sucessão, nem regra dentro da nossa Assembleia. Respondi à pesquisa, mas, sinceramente, um tema sem noção e super manipulável. Acho que se o filho tiver o mesmo chamado e for guiado pelo Espírito Santo, não acho problema, mas é claro que pode ter exceções. Nossa igreja precisa voltar às suas raízes. A maioria são chamados por homens, fazem cursos de teologia, estudam e se formam, encaram como uma profissão visando lucro, veem como uma empresa familiar esperando a morte do próximo para se apossarem de cargos eclesiásticos. Nunca foram chamados por Deus em sua grande maioria, mas um dia serão chamados para explicarem a totalidade de seus pecados para o dono das almas que foram usurpadas. Eu acho que não é porque é filho de pastor que também foi chamado a pastor. Nós temos que pedir orientação divina e por isso que tem muito pastor caindo, porque não foram chamados por Deus. Creio que não há nada de errado um filho ou outro parente de pastor ser pastor, desde que tenham chamado, vocação e preparo. Agora, o que vem acontecendo nas Assembleias de Deus, guardadas as devidas proporções, é que foram transformadas em feudos ou capitanias hereditárias e até mesmo em empresas familiares. Isso é absurdo. Pode até usar um familiar, mas tem que usar irmãos também. Não só parentes, como a maioria dos mercenários fazem. Ninguém dá nada para ninguém, então, em tudo que temos, preferimos deixar para um filho. Isso é um meio de vida para perpetuar a família do presidente no poder, e de Deus não tem nada. Lamentável, mas 95% das Assembleias de Deus têm essa prática. Já está demais, os outros pastores ficam sem oportunidade. A escolha do pastor tem que ser em oração. Os membros devem participar e deliberar tanto na escolha do pastor quanto do seu salário. O modelo de sucessão deveria ser sempre pelo pastor mais antigo, mas claro que se ele tivesse um preparo para o governo eclesiástico, assim como são treinados os príncipes para sucederem seus monarcas. Afinal, o governo de Deus é uma monarquia e não uma república episcopal, dando a esse candidato uma espécie de mandato até os 70 anos, evitando assim qualquer nepotismo ou camaradagem. Formar um conselho eclesiástico com pastores que já foram líderes sênior, como se fosse uma espécie de STF, no bom sentido, para limitar e manter o equilíbrio dos poderes de todos e tivesse uma espécie de mandato temporário até os 80 anos. É mais coisas que eu penso. Mas pode ficar muito extenso. Obrigada. Infelizmente, no Brasil, essa é a realidade. Nasci na Assembleia de Deus e sei bem como funciona. Aqui mesmo na minha cidade, o presidente da convenção praticamente deu a presidência à sua família. Antes disso, colocou seus filhos para pastorear igrejas, inclusive um até sem ser casado. Eu compreendo a estrutura e o governo da Assembleia de Deus e não é sobre isso que eu me refiro, mas, na minha humilde opinião, é preciso mais participação da igreja e menos coronelismo. Virou uma oligarquia, sinceramente. Não sou a favor da forma que está acontecendo. Somente filhos, genros, parentes próximos estão assumindo. Isso está uma regra, virou uma monarquia eclesiástica. Igrejas viraram curral eleitoral, agência de empregos, condomínio familiar, herança de família. Dessa forma está errado. Devido aos grandes escândalos nas igrejas, por falsos pastores, falsos profetas, a idoneidade de uma é uma marca de uma igreja sólida. Por isso, prefiro alguém que ajudou a fazer a história dela. Felizmente, é muita inversão de valores dentro das igrejas, sem contar com os arrumadinhos.
Tenho nojo do que está acontecendo nas Assembleias de Deus. Para mim, deveria haver apenas uma convenção, séria e sem politicagem, e quem não quiser se agregar a essa convenção não poderia ter o nome de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus perdeu sua essência, sua identidade e sua moral lamentável. As igrejas estão perdendo o foco no que diz respeito ao discipulado. Muitas igrejas, acho eu, que ficaram meio que sem identidade com a partida de seus fundadores. Isso aconteceu com a Igreja Brasil para Cristo e acho que está acontecendo com a Igreja Deus é Amor. Só citei essas denominações só para exemplificar. Só uma intervenção de Deus para mudar alguns conceitos teológicos, pois não há consenso em determinada exegese entre as denominações evangélicas. Há consenso somente em se tratando do dinheiro. O filho do pastor ou algum outro parente seu poderá substituí-lo desde que tenha o chamado, a unção e o que seja aprovado pela igreja, tendo também outras opções de pastores fora do vínculo familiar para ser escolhido pela igreja. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.